O nosso grupo ele vai analisar um artigo de Solino e Gellen intitulado O papel da problematização freiriana em aulas de ciências e física, entre a abordagem temática freiriana e o ensino de ciências por investigação. Na introdução, as autoras elas tratam de algumas abordagens sobre o problema em sala de aula, sempre enfatizando que muitos estudos estão sendo feitos nessa área e todos tratam do papel fundamental que o problema tem para ser trabalhado em sala de aula pelo professor. Dentre essas inúmeras abordagens que, segundo elas, existem na visão científica, elas tratam duas principais que vão ser trabalhadas em todo ao longo do artigo. A primeira se refere à abordagem do problema conceitual, ou seja, essa abordagem, segundo as autoras, ela é bem mais científica. Ela aborda conceitos mais elaborados no ensino de ciências. E o professor, através dessa abordagem, ele trabalha com o ensino de ciências por investigação. Nesse método de ensino, ele trabalha, então, através de métodos mais rigorosos e mais científicos, através de algumas etapas científicas, né? Como a testagem de hipóteses, a elaboração de hipóteses pelos alunos e as conclusões finais com a mediação do professor. Já a outra temática de que trata o artigo, logo na introdução, as autoras já tratam sobre a abordagem temática, que, como o próprio nome diz, né, ele trata de um tema gerador que surge a partir de questões sociais trazidas pelos alunos. Essa visão, essa abordagem, então, temática freiriana, se baseia, como o próprio nome diz, né, no autor Paulo Freire, que pensou a importância do professor valorizar essas questões sociais para o planejamento e desenvolvimento das aulas. Já numa sessão seguinte, no capítulo seguinte do artigo, a autora ela já fala a respeito do papel do problema. Qual o papel que o problema tem em sala de aula em cada uma dessas duas abordagens que vão ser faladas ao longo do artigo? Bom, essa sigla, que significa Ensino de Ciências por Investigação, que se refere, como eu já afirmei, à abordagem do problema conceitual, que é o método mais científico para desenvolvimento em sala de aula, ela considera o papel do problema com uma dimensão científica, como algo mais elaborado cientificamente, tratando, portanto, né, do ensino de conceitos aos alunos. Essa abordagem, ou metodologia, como é considerada por alguns autores, ela visa desenvolver habilidades de análise, de observação, de comparação e também, como eu já afirmei, de elaboração de hipóteses. Dessa forma, os alunos eles vão desenvolver a criticidade deles para analisar e observar os eventos que acontecem no cotidiano. Bom, já na abordagem freiriana, o problema ele vem das contradições sociais. E como que o professor ele chega a um tema? Como que ele sabe que um tema é uma realidade social dos alunos? É feito, Delisoikov estruturou em 5 passos. Dentre esses passos, o professor ele consegue fazer primeiramente um mapeamento de quais as realidades e problemas que os alunos enfrentam. Posteriormente tem toda uma análise dessas situações. Depois há um debate com os alunos sobre a relevância de cada uma delas, né? Num quarto passo, o professor ele já consegue delimitar um tema específico que juntos, né, todos consideraram mais relevante para ser trabalhado. E nesse momento já ocorre o planejamento das aulas. E no último momento, que é a aplicação e o desenvolvimento dos planos de aula juntamente com os alunos. Portanto, nessa seção do artigo, as autoras conseguem diferenciar o papel do problema em cada uma dessas duas abordagens, sempre afirmando que há um ponto de articulação entre elas. Ou seja, essas duas abordagens elas são semelhantes, ao mesmo tempo elas são diferentes. Semelhantes no sentido de que as duas utilizam o problema e os questionamentos para que o aluno se critique e ao mesmo tempo consiga refletir sobre as ciências que acontecem no dia a dia.
metodologia utilizada pelas pesquisadoras foi organizada em 4 partes. A primeira, a seleção de um tema. A segunda, a seleção dos conteúdos e elaboração dos planejamentos das aulas baseadas no tema. Terceira, desenvolvimento das atividades em sala de aula, totalizando 10 aulas em uma turma de alunos do 5º ano, de 9 a 10 anos de idade. E a quarta foi a análise de implementação. Em uma primeira etapa, foi feito um levantamento preliminar, sendo constatada uma problemática da poluição das águas do rio Cachoeira. Após a identificação desse problema, resultou em um tema que se chamou Rio Cachoeira, que água é essa? Os dados foram obtidos através dos registros feitos no diário do professor, através das gravações em áudio da fala dos alunos e através das produções escritas dos alunos. Logo após, as análises foram feitas através de uma análise textual discursiva. As aulas foram planejadas de modo a contemplar as situações significativas diretamente relacionadas com a temática do rio da cidade, com o tema Que água é essa? O professor busca os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática estudada. O propósito das aulas foi problematizar situações importantes sobre a flutuação dos lixos encontrados no rio. A problematização inicial foi levado vários objetos que possivelmente pudessem ser encontrados no rio, como lixos e outros. Aí foram feitos questionamentos de como que certos lixos flutuavam e certos lixos afundavam. E por que as embarcações, por serem pesadas, se mantinham flutuando e não afundavam? A água, como que a água do rio chegava nas residências, nas escolas, e como que era feita o armazenamento dessa água na residência, na caixa d'água? Em que posição a caixa d'água ficava localizada na residência? Na parte de cima, na parte de baixo, e por quê? A organização do conhecimento. Conceito trabalhado: a flutuação, a massa, o volume e a densidade e a pressão hidrostática. A aplicação do conhecimento. Foi feita a confecção de relatório escrito ou desenhado. Acima nessa abordagem é através das explicações dos alunos sobre as situações problemas, confirma o que Freire sempre ressaltou, que a educação através do diálogo diminui os abismos entre os níveis de conhecimento. A relação professor-aluno, dialógica, problematizadora, mediadora, sem dar respostas prontas. Vale ressaltar que o professor é que vai direcionar as discussões, questionar as interpretações dos alunos. O artigo mostrou que a água do rio é marcada por uma história que foi e continuará sendo escrita pelos sujeitos imersos nesse contexto. É através da realidade dos educandos que as problematizações devem ocorrer em sala de aula, para que haja um aprendizado significativo. As discussões e estudos feitos pelas pesquisadoras, elas chegaram à conclusão que a articulação entre o ensino de ciências por investigação e abordagem temática freiriana contribui para que o processo investigativo envolva problemas reais vivenciados pelos educandos e se tornem significativos.